queria que você fizesse uma análise, você como um agente externo muitas vezes, né, vendo de fora, onde você acha que começou a derrocada do São Paulo e quais foram os pontos principais que você hoje atribui e fala, pô, o São Paulo hoje está na situação financeira e aí a esportiva é puxada, não sempre, né, mas muitas vezes é puxada pela parte financeira. Onde você acha que o São Paulo mais errou nos últimos anos? Bom, eu preparo um relatório anual de finanças, começou lá no Itaú BBA, depois hoje é o relatório Convocados, que eu faço lá com a Galápagos também, com a Outfield, e não tem nenhuma relação com a Galápagos, tá? Eles só patrocinam o relatório. E outro dia até eu escrevi uma coluna sobre os últimos 10 anos do São Paulo, eu fui buscar todas as análises que eu fiz do São Paulo nesse período. E a primeira, que foi acho que 2000 que eu trouxe, acho que foi 2007, 2008, não, 2012, 2013, mais ou menos por aí, eu já mostrava ali que, olha, o São Paulo tem uma dependência muito grande da venda de jogadores para poder fechar as suas contas. Só que isso foi se arrastando, foram 1, 2, 3, 4... Teve um ano que falhou isso, e aí foi naquele momento ali, entre 2012 e 2016, que teve um ano que teve um nível de vendas menor, e aí isso virou mais dívida. E a partir daí foi uma bola de neve, porque o clube não conseguiu mais voltar a ter boas vendas e passou a ter que competir com clubes que já estavam sanados. Né? De novo, Palmeiras e Flamengo. Então, como o clube não conseguiu, e aí nesse período ele não conseguiu desenvolver de uma maneira eficiente, uma das receitas que hoje são as principais dos clubes modernos, digamos assim, que são as receitas comerciais. O São Paulo não consegue vender bem a sua marca, apesar das melhoras dos últimos 2, 3 anos. Mas o São Paulo ficou com receitas comerciais muito baixas esse período inteiro, dependendo muito da venda de jogador. E para completar o orçamento, ele ia buscar dívida, até porque tinha um bom nome. Né? Ele vinha de boas gestões, de um histórico positivo, então ele conseguia acessar o mercado financeiro por conta da credibilidade que o clube tinha. Só que ele foi perdendo isso no tempo, e aí, lá então em 2013, 2014, é que começa a derrocada. Só que aí vira uma bola de neve, porque o clube não consegue mais ser competitivo com a estrutura operacional que tinha, né, de receitas. Ele tinha menos receita de TV do que os outros, ele não tinha receitas comerciais relevantes. Os seus programas de sócios-torcedores eram falhos, até porque o Morumbi é um estádio grande e é difícil você fazer um programa no estádio com 60 mil lugares. A bilheteria nunca foi grande também. Então, assim, o São Paulo estagnou em termos de receita, só que precisava gastar mais e mais para ser competitivo. Então, só foi piorando. Gestão Aidar, gestão Leco, gestão Casares. O procedimento foi sempre o mesmo. Não consigo subir receitas, eventualmente resolvo a coisa vendendo um jogador ou outro, mas as vendas acabaram diminuindo ao longo do tempo. Você perde a capacidade de vender bem porque você está sempre precisando vender, só que você precisa gastar, mas nunca chega no nível daqueles que já estão melhor. Então, assim, você entra num círculo vicioso que quando você percebe, acontece o que aconteceu agora. Você não tem mais dinheiro, você não tem de onde tirar mais dinheiro, você não consegue ser mais competitivo, e por tudo que você faz, você ainda está na metade do que os clubes de melhor estrutura conseguem fazer. É uma espiral, de certa forma, né? Exato. E só um complemento. Acontece com os clubes o que acontece com pessoa física? Por exemplo, você vai esgotar suas linhas de crédito, o seu nome no mercado, até um ponto onde as instituições financeiras falam, não trabalho mais com você porque você está com um score muito baixo. Porque a gente vê o São Paulo ano a ano pedindo 10, 20, 30 empréstimos ali, como a gente já listou, e eu fico com essa preocupação. Será que vai chegar num ponto onde os bancos falam, cara, eu não consigo mais ter linha de crédito para um clube? Isso acontece mais ou menos na mesma linha? Acontece com clube, acontece com empresa, acontece com qualquer instituição que vai pedir empréstimo. Né? O São Paulo consegue fazer continuar tomando empréstimo até um certo limite. A gente falou agora há pouco do FDIC, não conseguiu aumentar o FDIC porque os recebíveis que todo mundo usa para poder financiar os clubes já estão dados em garantia para uma outra operação. Então você acaba gerando em cima dos mesmos recebíveis e te coloca um limite. Você consegue tomar empréstimos até um certo limite, que é o limite dos recebíveis que você tem. Então, por isso, o clube não consegue... vai chegar uma hora que não vai conseguir se alavancar mais. E o que acontece? Né? Em clube de futebol, tem sempre uma saída. Eles param de pagar encargo, eles param de pagar fundo de garantia, de imposto de renda, isso não pagam, atrasam o direito de imagem. Você vai buscar outras fontes de financiamento que vão virar um problema futuro.
né? Porque aí vai chegar no fim do ano, precisa renegociar tudo isso, parcelar e vira uma dívida que parece de longo prazo. Só que quando você faz isso todos os anos, esse longo prazo em algum momento vira curto. E aí começa a pressionar, te obrigando ao quê? A atrasar de novo, isso vai virar novo parcelamento, vai virar mais dívida. Então, ou seja, de novo, uma espiral negativa, né? Um círculo vicioso que faz com que o clube não saia do lugar. Então, o clube apresentou recentemente uma redução da dívida. Mas se você olhar ali, o tamanho da dívida trabalhista, que é basicamente atraso, tinha muito atraso corrente, era imenso, tinha mais de 100 milhões de reais. Ou seja, ele está pagando outras dívidas à custa de atrasar fundo de garantia, INSS, essas coisas. Pois é, e aí eu vou chegar na pergunta que eu queria fazer, porque assim, eu sei que não é a sua responsabilidade, não é a minha, não é a do Ricardo, e eu sei que isso é algo pra gente debater. Sempre que eu chamo aqui os convidados, seja de oposição, situação, eu faço a mesma pergunta de caras que eu gosto de ouvir ideias. Você enxerga uma saída no associativo para o São Paulo Futebol Clube? Não, claramente não. Vamos lá, se a gente olha, o associativo, e a gente estava falando até antes do programa, as pessoas pensam na SAF como se fosse um clube de dono, né? Os clubes associativos já têm seus donos, né? Que são os associados. No caso do São Paulo, de alguns outros clubes, são os conselheiros vitalícios, porque o conselho deliberativo é quem manda no clube, de onde saem os candidatos, o presidente e tudo mais. E você tem uma grande maioria de vitalícios, que são as pessoas que são donas efetivamente do clube e tomam as decisões. Eu tenho absoluta certeza, eu nunca participei de nenhuma reunião do conselho, nem nada, e isso vale para o São Paulo, mas vale para outros clubes que são semelhantes. Se você olhar o conselho deliberativo de São Paulo hoje e falar, eu vou tirar alguém para ser o gestor de uma empresa, você não vai tirar. Perfeito. Se você pensar isso de qualquer empresa, você vai pensar a mesma coisa para ser o gestor do São Paulo. Olha os nomes que estão falando para a próxima eleição do clube. Não tem ninguém que é gestor. E um clube de futebol precisa de um gestor que pense como gestor e não como político. Só que o ambiente do clube é um ambiente político. Então, você fica no que a gente chama de mataburro, né? Você nem vai para o lado da operação, né? do executivo, e fica preso no lado político que precisa agradar lá 3, 4, 5 alas e partidos dentro do clube. Então, assim, hoje, dentro do associativo, e assim, por mais que eu respeite algumas pessoas da oposição que eu conheço, que eu leio materiais, que eu leio... Mas também na oposição não tem ninguém eu nunca vi um plano. Qual é o plano de solução para o São Paulo Futebol Clube? Nunca vi. Né? Então, assim, são poucos e não conseguem fazer um trabalho efetivo. E a turma da situação, você olha, claramente você não tem ninguém ali que você tenha convicção de que vai vir aqui e vai fazer um trabalho de fato de mudar a estrutura do clube. A gente está falando de São Paulo aqui, isso pode ser replicado para outros clubes. Como a gente está falando de São Paulo, isso para mim é muito claro. Não tem ali ninguém que seja capaz de transformar o clube, que precisa de uma transformação.